Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, para Te buscar um pouco mais e para pedir ainda mais ao Senhor a Tua bênção sobre as nossas vidas, a Tua intervenção sobre este momento. Pai, que Ele seja útil, que Ele seja precioso, Senhor, aos nossos corações. Fortalece mais e mais a fé do Teu povo, a fé da Tua igreja, Pai, e prepara-nos para o encontro contigo. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra que é impossível agradar a Deus sem fé. É somente através da fé em Jesus, a plena confiança em Jesus, por exemplo, que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós recebemos a vida eterna, que nós escapamos da condenação futura, que nós participamos da ressurreição da vida e que nós recebemos o Espírito Santo. Tudo é através da fé. É por isso, irmãos, que uma pessoa sem fé é como um corpo sem alma. Ele existe, mas ele não vive. E dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João é o que mais enfatiza a importância da fé em Jesus. Só nesse evangelho, no 4º evangelho, essa pequena palavra crer aparece aproximadamente 100 vezes. Dessas 100, a maioria fala sobre a fé verdadeira no Senhor Jesus. Porém, o evangelho de João também nos alerta que nem toda crença é verdadeira. Nem toda fé agrada a Deus, mesmo sendo fé em Jesus. Você sabia disso? Mesmo sendo fé em Jesus, ela pode não agradar a Deus. A passagem que nós vamos estudar hoje, ela vai nos mostrar 2 níveis diferentes de fé em Jesus. E durante esse estudo eu queria que você se perguntasse: em qual nível de fé eu estou? São 2 níveis diferentes de fé. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema da EBD aqui nos adultos, esse trimestre, que é os milagres de Jesus. No ano passado, o pastor Sócrates fez, digamos assim, uma introdução sobre o que acontece aqui, mas hoje eu quero falar sobre o milagre propriamente dito. João capítulo 4, nós vamos meditar a partir do verso 46. E o primeiro nível de fé do qual eu quero falar é o nível fraco de fé. É o nível mais baixo de fé. Nós encontramos esse nível de fé nos versos 43 a 48. Eu falei 46, mas é 43. Vamos ler os versos 43 em diante. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, verso 46, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas o texto começa apresentando Jesus de volta a Caná da Galileia, onde no capítulo 2 ele havia milagrosamente transformado água em vinho. Estando ali em Caná da Galileia, aparece alguém, certo dia, alguém vem ao encontro de Jesus. Esse alguém é um oficial do rei, que morava em Cafarnaum. Qual era a distância entre Caná da Galileia e Cafarnaum? Aproximadamente 30 quilômetros de distância.
Ele era pai e provavelmente ele era pai de um filho único ou de um único filho. E a situação desse filho não era nada boa. A palavra de Deus diz que ele estava enfermo. Na verdade, ele não estava só enfermo. Ele estava na UTI, ele estava entre a vida e a morte, estava para morrer. Então era uma situação muito grave, a situação dele. Ele estava sofrendo e com certeza estava fazendo sua família sofrer também. Tendo ouvido que Jesus viera da Judeia para a Galileia, ele decide ir até onde Jesus está. Talvez aquela era a última esperança daquele homem. E ele cria coragem e vai até onde Jesus está. Chegando lá, ele implora. E o tempo verbal aqui indica que ele fez isso repetidamente. Ele implorava, ou seja, ele insistia. Para quê? Para que Jesus viesse com ele até a sua casa e curasse seu filho. Aí eu pergunto para vocês, irmãos e irmãs, esse homem demonstrou fé em Jesus? Sim ou não? Com certeza, sim, senão ele não teria viajado quase 30 quilômetros. Hoje já não é tão fácil, imagine naquela época, para ir até Caná da Galileia, pedir que Jesus venha até a casa dele e cure seu filho. Se ele não tivesse fé em Jesus, ele não teria feito isso. Porém, que tipo de fé aquele homem tinha? Será que era uma fé forte ou será que era uma fé fraca em Jesus? Jesus responde essa pergunta no verso 48. Depois que ele faz o pedido, o primeiro pedido, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A fé daquele homem era uma fé fraca. Por quê? Porque ele precisava ver para crer. É o que Jesus diz para ele. Se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer. Foi por isso que ele pediu para Jesus vir com ele até a sua casa. Naquela época acreditava-se que os profetas não eram capazes de operar milagres à distância. Eles tinham que vir até onde o enfermo estava para operar a cura. Então, de certa forma, esse homem está comparando Jesus a um profeta qualquer, a um profeta somente. Ele ainda não crê completamente no poder de Jesus. Então, ele precisa. Jesus, você tem que vir até a minha casa para curar meu filho. Irmãos, essa é a marca de uma fé fraca. Uma fé fraca precisa ver para poder se fortalecer. Uma fé fraca precisa ver para crer. Era o que Jesus estava dizendo para ele. E quando Jesus fala no plural, dá a entender que aquele homem não estava só. Talvez ali Jesus estava incluindo a família dele. Mas na verdade, irmãos, eu creio que aquele homem fazia parte de um grupo muito maior. Um grupo de pessoas cuja fé só existe após o milagre acontecer. Inclusive no capítulo 20 desse mesmo Evangelho de João, nós encontramos, acredite, um apóstolo que é conhecido por ter uma fé desse tipo. Lá no capítulo 20, versos 24 a 29. Que apóstolo foi esse? Que precisou ver para crer? Capítulo 20, verso 24 diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então, falaram palavras para ele, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então era alguém que estava dizendo, eu tenho que ver o sinal, eu tenho que ver a marca para eu poder acreditar. Passados os 8 dias, verso 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, ponha aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, o erro aqui não é pedir um milagre a Jesus. Não é errado pedir milagres a Jesus. O erro aqui é só confiar em Jesus depois que o milagre acontecer. O erro é continuar dependendo de sinais e prodígios para poder continuar confiando no Senhor. É como se Jesus tivesse dito, você vai crer em mim antes de ver o milagre ou só depois? Fica uma pergunta para nós. Fica uma pergunta para você. Quando você irá pular nos braços de Jesus? Antes ou só depois de ver o milagre que você tem buscado? Antes de ver o milagre que você está buscando ou só depois? Primeiro nível de fé que nós encontramos aqui é a fé fraca. É a fé que precisa ver para crer. Mas graças a Deus, existe um segundo nível, que é o nível forte de fé. Volta lá para o capítulo 4. Verso 49, diz assim. João 4 e 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Primeiro, o homem recebe um puxão de orelha de Jesus. Aí depois disso, ele repete o pedido. Perceba que ele volta a pedir que Jesus venha com ele até a sua casa. Só que João agora acrescenta uma palavra. Ele começa citando uma palavra muito importante. Que palavra é essa? Senhor. Será que esse homem começou a entender quem Jesus realmente era? Depois do carão, às vezes uma repreensão muda a nossa forma de enxergar Deus. Será que a fé desse homem começou a ficar mais forte? Versículo 50, primeira parte diz, Jesus dá uma resposta para ele. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. De uma forma aparentemente tranquila, Jesus ordena que o oficial vá, obviamente, para casa, porque teu filho vive, foi a resposta de Jesus. Agora, irmãos, vamos fazer um esforcinho, vamos nos colocar no lugar desse homem. Digamos que você tem um único filho, e ele não está apenas enfermo, ele está às portas da morte. Você já tentou de tudo, e só lhe resta uma esperança. Você fica sabendo que a solução está no centro de Fortaleza, a mais ou menos 30 quilômetros de distância. O que você decide fazer? Você vai até o centro, e lá você pede a Jesus, Jesus, você explica a situação, meu filho está para morrer, vem comigo até minha casa, eu creio que o Senhor é capaz de curar ele. Jesus escuta o seu pedido, mas ele não faz o que você pede. Ele não vem com você para casa. Ele simplesmente diz,
pode voltar, teu filho vive. Irmãos, o que você faz? Você não está em casa, você está a 30 quilômetros de distância. Se você insistir para Jesus vir, você está demonstrando que não acredita na palavra dele. Não, Jesus vem, é melhor o senhor vir. Você está duvidando do poder de Jesus, da palavra de Jesus. Mas se você vier para casa só confiando na palavra, e se quando ele chegasse em casa, seu filho não estivesse curado, com certeza não daria mais tempo de fazer nada, não dava tempo de voltar e tentar de novo. Pior ia acontecer, o filho ia morrer e a família ia culpar ele porque ele não trouxe a solução, porque ele não trouxe Jesus. O dilema que aquele homem estava enfrentando era entre acreditar ou não na palavra de Jesus em coisas que seus olhos não podiam ver. A questão era se ele acreditava ou não numa palavra de Jesus em coisas que ele ainda não havia visto. E em muitas situações, irmãos, só o que Jesus nos dá é uma ordem e uma promessa. Foi o que ele fez para esse homem. Vai, é uma ordem. Teu filho vive, é uma promessa. E quantas vezes na Bíblia, tudo que Deus deu foi uma ordem e uma promessa e nada mais. Por exemplo, construa uma arca e você será salvo por ela. Não tinha chovido ainda. Não era algo que se podia ver. Foi uma ordem e uma promessa. Fale a rocha e ela dará água. Encoste o pé no rio que ele se abre. Não ande ansioso, porque eu cuido de você. Não se envolva com qualquer pessoa, porque eu estou preparando alguém. Não se vingue, porque eu vou cuidar do caso. Continue orando, porque eu vou dar a resposta. Deus manda fazer algo e Deus dá uma promessa e nada mais. Então o dilema daquele homem era: eu me agarro com a palavra ou eu vou precisar ver para crer? A resposta do que o homem fez, nós encontramos na continuação dos 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu em quê? O homem creu em quê? Na palavra de Jesus e partiu. Com certeza a fé daquele homem havia se transformado em uma fé forte. Ele tinha mais fé do que muitos de nós que precisamos ver para crer. Ele ouviu uma palavra e ele acreditou na palavra. E o que foi que ele recebeu em troca, irmãos? Verso 51. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Deu tempo nem chegar em casa. No meio do caminho, seus servos vieram e deram a ele a notícia que Jesus já tinha dado: o teu filho vive. O teu filho está vivo. Agora, irmãos, poderia ter sido coincidência, né? Enquanto ele foi, poderia ter acontecido o seu filho ter melhorado de uma hora para outra. Aí ele pergunta: que horas ele se sentiu melhor? E os servos disseram: a hora 7ª. E ele entendeu que foi exatamente naquela hora
que o Senhor Jesus tinha dado a palavra de cura para ele. E sabe o que é melhor? Verso 53 diz: com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. A fé de um homem trouxe Jesus para a casa inteira. A fé do pai trouxe Jesus para a família inteira. João termina essa história informando que esse foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. A diferença é que no primeiro sinal Jesus transformou líquidos, água em vinho. Neste sinal Jesus transforma vidas, fisicamente e espiritualmente. No primeiro sinal Jesus operou um milagre onde estava. Neste segundo, Jesus operou um milagre à distância, porque Ele tem poder para fazer isso. Eu quero encerrar com a promessa que se encontra no livro de Isaías, capítulo 49, verso 23. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 23 diz: estava em Jeremias. Isaías 49, 23. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. E os que esperam em mim não serão envergonhados. Aquele homem esperou no Senhor. Aquele homem creu na palavra do Senhor. Ele foi para casa sem ver o milagre, apenas com uma palavra. E no meio do caminho, a promessa se cumpriu. Ele não foi envergonhado. Querido, querida, espere no Senhor. Creia na palavra do Senhor. Se o que você tem é uma palavra e uma palavra apenas, isso já é suficiente. Isso já basta. Porque Deus não deixa ser envergonhado quem espera nele. Inclusive em Mateus 11, 28, Jesus dá uma ordem e uma promessa. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A ordem é: vinde a mim. Isso vale para crente, isso vale para quem ainda não se entregou. Venha a mim e eu vou aliviar você. Jesus tem poder para aliviar os nossos fardos, as nossas dores. Mas para isso nós precisamos ir até Ele. Que assim seja. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Santo Deus e amado Pai, eu quero agradecer por esta palavra, Senhor, que falou primeiramente ao meu coração. Pai, em muitos momentos nós temos uma fé fraca em Ti. Uma fé que depende de sinais, uma fé que depende de prodígios para poder crer. Não, Senhor, que os sinais e os prodígios não possam fortalecer a nossa fé, sim. Mas a nossa fé não pode depender deles. Como nós estudamos nesta passagem, Senhor, nesta história tão maravilhosa, a nossa fé depende tão somente da Tua palavra, Senhor. Nós queremos crer na Tua palavra, embora não tenhamos nada mais do que a Tua palavra,
nós iremos nos apegar nela, porque o Senhor promete que aqueles que esperam em Ti não serão jamais envergonhados. Pai, que nesta noite, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, para Te buscar um pouco mais e para pedir ainda mais ao Senhor a Tua bênção sobre as nossas vidas, a Tua intervenção sobre este momento. Pai, que Ele seja útil, que Ele seja precioso, Senhor, aos nossos corações. Fortalece mais e mais a fé do Teu povo, a fé da Tua igreja, Pai.